Agora eu vou passar efetivamente para trazer uma trajetória do IBRAOP para vocês sobre como a gente vem trabalhando o planejamento de infraestrutura ao longo dos 24 anos de existência, né? Eu vou tentar trazer uma contextualização da definição de projetos, que foi a origem do nosso trabalho, uma dedicação nas diversas, né, a dedicação de elaboração de material técnico para as diversas versões de projeto e a preocupação com o orçamento, que é uma composição que compõe o nosso projeto. E isso foi uma etapa inicial, porque depois, com o tempo, que a gente foi percebendo que as obras continuavam com seus problemas, elas tinham questões de paralisação muito intensas, nós fomos evoluindo e olhando de uma outra forma para elementos anteriores ao projeto e focando no planejamento, culminando com esse evento aqui. Então, assim, eu gostaria também de pontuar, ao final, as nossas perspectivas, se a gente efetivamente conseguir priorizar o planejamento de infraestrutura, que é o que nós estamos aqui hoje defendendo. O ano de início dos trabalhos, a gente já falou isso aqui várias vezes, foi há 24 anos atrás, né, foi quando criou-se o IBRAOP, inicialmente para realizar eventos dessa natureza. Esse era o principal objetivo do IBRAOP. Mas a gente tinha que enfrentar uma série de dificuldades numa legislação que relativamente era recente e, principalmente, porque existia uma discussão muito forte do que deveria estar contido num projeto básico. Quem viveu essa época sabe que foi extremamente... os debates eram extremamente fortes, né, acerca do que deveria estar contido no projeto básico, e o IBRAOP se lançou numa nova ação, né, que é a elaboração do material técnico relacionado a isso, e, dali em diante, abriu uma frente de trabalho que, hoje, é tão importante quanto a realização dos eventos. Aliás, os eventos, hoje, né, vocês podem observar que, a cada evento, a gente está fazendo um painel da divulgação dos nossos materiais. Os eventos, hoje, estão servindo também para que a gente faça essa divulgação. Então, eles são coligados. E o grande trabalho foi fazer essa definição do que seria um projeto básico, que não era nada básico. E, com isso, e a maravilhosa inovação à época, eu lembro muito do PPP falar isso, né, que a gente ficava ali discutindo por e-mail, e era ótimo, né, era uma forma de discutir à distância. Tinha reuniões também, e aí eu já lembro do colega Dimas falando sobre a necessidade de ter... Essa frase eu achava muito divertida, mas ela é aplicável até hoje, né? Eu gostaria muito de ter coragem para enfrentar meus coleguinhas numa discussão como essa, porque, se eu tiver força, eu vou bater neles, né? A discussão era tão intensa que a gente chegava ao ponto de ficar nervoso. Mas o fato é que essa discussão técnica construtiva fez com que saísse a primeira orientação técnica, que hoje é muito mencionada pelos jurisdicionados, pelos tribunais de contas, que é a orientação técnica sobre essa composição do projeto básico. E, a partir dali, a gente se dedicou a diversas versões de projetos, né? Fomos tratando, a partir de compilações de jurisprudências, eu ainda botei no plural, porque nós temos 33 tribunais de contas trabalhando os temas. Então, quando a gente tentava formar um grupo para discutir um tema, e a gente formatava esse grupo com a legitimidade que um trabalho nacional precisa, que é trazendo tribunais de contas, auditores de tribunais de contas para essa discussão dos diversos tribunais de contas, a gente tentava pelo menos um de cada região, justamente para tentar fazer esse trabalho de uniformizar o material e criar um conceito que coubesse para todos. Porque isso, sim, é um dos objetivos do IBRAOP, uniformizar a forma de fazer auditoria de obra pública e, com isso, induzir a melhoria da obra pública no Brasil. Aí nós trabalhamos o projeto executivo, o projeto de serviço de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, anteprojeto de engenharia e o projeto básico. Com o tempo, ele foi se tornando a orientação técnica do projeto básico foi se tornando tão utilizada que o próprio Confea, um dos nossos patrocinadores, em decisão normativa, adotou a orientação técnica do IBRAOP
como a definição do que seria o projeto básico. Isso, para nós, foi uma honra muito grande. Aí, tivemos também, nesse caminho, né, acerca dos projetos, nós tivemos uma grande preocupação com um componente do projeto básico, que é a planilha orçamentária, a planilha estimativa das obras, e aí começamos também a trabalhar orientações técnicas sobre elas, tentando aprimorar essas técnicas de estimação, né? Estabelecemos o que seria um grau de precisão da estimativa, depois como a gente poderia observar sobrepreço em licitações que estavam sendo lançadas, né? E fizemos essas duas orientações técnicas, a 4 e a 5. E, na parte em que eu estou focando o planejamento, o que a gente está percebendo aqui no trabalho do IBRAOP, né? Nós estávamos pensando a esse momento que se nós estivéssemos posicionados antes da licitação, nós minimizaríamos, posicionados bem, né? Sabendo bem o que deveria conter um projeto básico e todos os seus elementos, a gente estaria evitando e minimizando uma série de problemas na execução das obras. Isso foi verdade, a gente obteve melhorias, inclusive melhorias de projeto, que muitos são fundamentadas nessas propostas que os auditores foram trazendo em cada um dos seus tribunais, né? Mas, infelizmente, a gente percebeu uma melhora, mas que ela não era consistente, né? Uma parte da plantinha está boa e outra parte ainda continuou bem ruinzinha, porque nós começamos a perceber que poderia ter outros fatores que estavam impactando na infraestrutura e na melhoria da infraestrutura, na melhoria das obras. E, com isso, a gente percebeu uma melhora de projetos, uma melhora das licitações, mas não percebeu necessariamente uma entrega de obras, uma melhoria da infraestrutura de maneira consistente. E, por conta disso, a gente, enfrentando todos os problemas que estavam aparecendo, percebendo que existiam outras manobras, né, de afetar a boa execução da obra, né, como os jogos de planilha, o abandono das empresas, uma série de problemas, obras de má qualidade. A gente se deparou com essa questão também de que as obras continuavam paralisando, e isso era uma problemática que incomoda todo mundo até hoje. E aí, com isso, fazendo esses levantamentos acerca das obras paralisadas, né, que a gente hoje já nem aguenta mais falar sobre isso, a gente quer mais ver se essas obras retomam, né, a gente pôde perceber certas coincidências de fatores, de causas que afetavam essas paralisações, esses problemas em obras, né? E eu trouxe esse levantamento de 2019, muito embora o TCU já tenha feito levantamentos mais recentes e tudo, porque há um levantamento contemporâneo a esse do TCU pela Atricom, dos estados, né, dos Tribunais de Contas de Estados e Municípios, que identificam, basicamente, os mesmos problemas, né, em percentuais um pouco diferentes e considerando realidades diferentes, né? Enquanto o TCU percebeu que há problemas técnicos, né, de planejamento e execução, são a maioria das questões que paralisam as obras, né, com o abandono das empresas também, e a questão orçamentária ela está bem menos significativa, a Atricom, nos estados e municípios, conseguiu mapear que a questão de repasses, porque nós estamos num contexto de estados e municípios, era, sim, um grande problema. Mas, da mesma forma, a questão de repasses é uma questão que a gente compara ali com o orçamento, então ainda tem um comparativo. Planejamento também apareceu no levantamento da Atricom, e assim como o abandono da contratada. Então, houve só uma inversão de percentuais, mas a ideia sobre as causas foi muito similar nesses dois levantamentos. E nos chamou a atenção o fato de que o planejamento veio como sendo um problema sério em ambas as esferas, né? As três diferentes esferas, né? Estados, União, estados e municípios.
E, com base nessa perspectiva e nessa percepção, é que nós resolvemos pensar como é que a gente pode olhar de maneira diferente para os problemas relacionados às obras públicas, né? Eu coloquei esse bichinho virado assim, porque eu recebi eu fico brincando que é a filosofia de Zap, né? De vez em quando a gente recebe umas imagens em Zap que, para mim, são muito significativas, né? Você está lidando com o mesmo problema sempre. O que você tem que fazer para poder rever a forma? Você tem que, pelo menos, olhar com outro ângulo, né? A gente fala olhar fora da caixa, não sei, mas o fato é que você tem que mudar a sua forma de lidar com o problema, porque, senão, você não avança nele. E essa mudança de olhar, eu costumo dizer isso também. Eu entrei no tribunal há 29 anos. Aí, no tribunal, a gente olhava contratos, né? Então, lá os contratos assinados, vamos olhar os contratos e tudo. Quem me conhece já me viu fazer esse movimento. Tá bom, olhamos os contratos. Mas não é o contrato ainda. Então, tá, então vamos olhar a licitação. Aí começamos a olhar a licitação, começamos a tirar uma série de problemas e tudo, mas temos levantamentos como esses aí que indicam que ainda não está bom. O que a gente tem que fazer? Vamos olhar o planejamento. E o planejamento assim como vocês vão perceber aí durante o evento, é uma coisa muito mais ampla. É um contexto de coisas que precedem os projetos, mas que podem trazer elementos fundamentais para bons projetos e obras que comecem e terminem. É essa a nossa percepção. Então, na verdade, nós estamos tentando antecipar. Nós estamos sempre pulando para antecipar e tentar resolver o problema das obras. Aí eu comecei a procurar na internet, eu falei de filosofia de Zap, mas eu não resisti. O tanto de coisa que fala de planejamento, e eu me diverti muito com elas, na verdade. Eu falei, vou levar, quem sabe a gente fala rapidamente aqui, mas, assim, planejar não garante nada, mas sem planejar o nada é garantido, né? A maioria das pessoas não planeja fracassar, fracassa por não planejar. Isso é a cara dos nossos projetos, né? Boa sorte é o que acontece quando a oportunidade encontra o planejamento. E, olha, está dizendo ali que foi Thomas Edison, mas, assim, eu não sei, tá, gente? Eu não garanto essa fonte, não. Eu peguei na internet, a gente não tem como garantir, mas é uma boa frase. Eu deixei aí porque são boas frases. Planejar é construir a ponte entre a ideia e a realização, né? E, assim, ponte, IBRAOP, obra, tinha que trazer também essa. E a última, que eu acho que é a cara da nossa, vamos dizer assim, muitas vezes a gente tem um problema do ciclo político atrapalhando um pouco o planejamento de longo prazo, né? Mas o fato é que a falta de tempo é desculpa daqueles que perdem tempo por falta de planejamento, né? A gente tem um tempo menor para implantar a infraestrutura, não pode ser uma justificativa para a gente ter obras não planejadas, né? E aí, assim, focando no planejamento, nós resolvemos colocar as mãos à obra e iniciamos esse projeto com a Transparência Internacional, que trouxe para o grupo de trabalho do IBRAOP as diversas parceiros, agora, recentemente, a WWF também está, e começamos a elaborar procedimentos de auditoria, de análise de impactos e riscos socioambientais, mas que são focados nessa questão do planejamento. E amanhã nós vamos ter uma explanação agora mesmo, a Amanda, da Transparência Internacional, vai trazer divulgação acerca desses procedimentos, porque nós continuamos trabalhando, já tem material novo para divulgar, e o Anderson vai explicar um pouquinho melhor sobre esses procedimentos. Agora, as palavras-chave desses procedimentos é que importam. Elas têm toda a relação com a questão do planejamento. A gente precisa entender uma infraestrutura, uma determinada obra, como sendo uma das alternativas. Existem várias. E qual é a que melhor responde à necessidade da sociedade? Isso é que importa. Então, nós precisamos analisar alternativas. Nós precisamos ouvir a sociedade para saber o que ela realmente precisa, qual é a obra que a gente tem que entregar, qual é a infraestrutura que a gente tem que entregar para realmente resolver a necessidade delas. Precisamos de transparência, de participação social, porque os tribunais de contas hoje sozinhos não são capazes de fazer controle, né? Eu costumo pensar que a sociedade é
um dos pilares que precisa se fortalecer cada vez mais para garantir a nossa democracia. E, sem a participação social, a gente não vai atingir essa estabilidade, esse conforto em uma democracia que traga que ofereça para a sociedade o que ela realmente precisa. A gente vai ouvir falar muito de estudo de viabilidade, né? É uma coisa que engenheiro não necessariamente se mete, se analisa, mas é um elemento importantíssimo para gerar premissas de projeto, né? Análise de custo-benefício e maturidade dos projetos. A gente vai também trabalhar esses temas aqui. E eu tenho que dizer que eu adoro essa temática, porque ela junta as minhas duas paixões, né? Eu já ia falar cachaça, mas são as minhas duas paixões. A engenharia, que foi a minha primeira formação, e a minha segunda paixão, que é a economia, né? E elas andam juntas. Eu tenho até um outro engenheiro aqui na mesa, na audiência, que também fez isso, o conselheiro Malheiro, que falou aqui. Ele também era engenheiro, depois foi para a economia. E, realmente, quando a gente vê a potencialidade de juntar uma coisa com a outra, é fascinante, né, conselheiro? Bom, eu vou tentar... para cá. A gente, em 2023, vocês verem que isso está sendo cada vez mais... Está bem recente, né? Nós estamos ainda trabalhando esse tema. Nós fizemos uma nota técnica, que foi mencionada aqui na abertura, né? Está disponível no nosso site. Essa nota técnica, ela traz questionamentos para os gestores que vão colocar as obras de PPA e PPI, né? Vão promover essas obras do PPA e do PPI, acerca de todos esses elementos prévios, né, daquilo que realmente importa em termos de obras, e elas detalham essas três dimensões. Para uma obra ter um bom andamento, a gente tem que passar por questionamentos no aspecto estratégico, né, que é o poder decisório. Há um interesse político naquela obra, a gente não pode simplesmente ignorar isso, entender que a técnica prevalece completamente. Não é o caso. A gente precisa ter um interesse político para que a gente tenha um bom andamento da obra. Um aspecto ambiental está sendo observado, né? Nós temos que trabalhar a sustentabilidade. A questão socioeconômica das necessidades da sociedade estão sendo consideradas, é um projeto viável. E a transparência e participação social são essas as dimensões que compõem essa nota técnica e vão ser melhor explicadas nas palestras de amanhã. Mas é sobre elas que a gente tem que focar durante esses dias e entender todo esse contexto dos nossos trabalhos no evento. Bom, e todo esse foco no planejamento culminou na realização desse evento, né, em que nós vamos trazer, nos diversos painéis, trabalhos que vão detalhar elementos dessas 4 dimensões que eu comentei com vocês, né? E, com esses painéis, a gente gostaria que, ao final, a gente pudesse estar aqui entendendo o que é o planejamento da infraestrutura e replicando isso nos nossos tribunais. Como é que a gente pode fazer essa auditoria? O gestor, como é que eu posso fazer um melhor planejamento, né? Amanhã a gente vai tratar as dimensões e, no dia seguinte, a gente vai trazer até exemplos, situações de apoios dos tribunais de contas em retomadas de obras, pactos nacionais, né, para a retomada de obras, com o objetivo de a gente tentar aqui entender os problemas e enquadrar eles nessa questão do planejamento e vislumbrar melhorias nos próximos obras que a gente vai implementar, né? A perspectiva que a gente tem, e eu gostaria que cada uma dessas frases fosse atendida, é que realmente a gente olhasse para as necessidades da sociedade, que a gente tivesse projetos que incorporassem essas necessidades, que a gente tivesse um bom andamento das obras a partir da vontade política, de uma técnica adequada, de uma sociedade bem atendida, uma sociedade que faz um controle, que ajuda o tribunal a fazer,
Então, com todas essas, com transparência, com todas aquelas dimensões, a gente chegar em projetos que entreguem obras, melhorem esse andamento, que a gente possa atingir a política pública, né? E, principalmente, otimizar recursos públicos e aí tratar uma questão que ficou muito grave para estados e municípios. Eu tenho pensado muito acerca do seguinte: nós temos problemas de repasses, como foi apresentado pela Tricom no levantamento de estados e municípios, como sendo a questão do repasse é uma questão muito forte, né, para os estados e municípios. Mas a União, enquanto investidora, ela precisa ter segurança acerca do projeto que está sendo implantado. Então, se nós não tivermos um bom planejamento, uma boa licitação em consequência e um bom andamento da obra, naturalmente o investidor se retrai. E, para minimizar esse problema da questão dos contingenciamentos, é preciso que a gente batalhe muito dentro de estados e municípios essa melhoria de planejamento, de sorte a minimizar para o investidor o risco de investir numa obra de estado ou de município. E isso é muito importante que estados e municípios percebam e incorporem na sua gestão. Por fim, eu queria agradecer imensamente a atenção de vocês, a participação de vocês, e dizer que a sorte não existe. Aquilo que chama sorte é o cuidado com os pormenores. A gente tem que ter parcimônia em cuidar com os pormenores, mas a gente não pode ignorar que os pormenores existem e precisam ser considerados no momento do planejamento da infraestrutura. Mais uma vez, eu não sei se foi ele que falou, não, tá? Me perdoem se não foi, mas a frase é boa. Então, eu finalizo a minha apresentação e passo a palavra para o nosso cerimonial. Obrigada, gente.